Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora, a boa hora do nosso encontro. Nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, no último 21 de fevereiro, que era o aniversário de 78 anos da tomada de Monte Castelo, o Brasil estava em pleno carnaval. Então, a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil comemorou hoje. Uma data que precisa ser comemorada, sim, para que as novas gerações saibam que houve 25 mil brasileiros que atravessaram o Atlântico para lutar no fronte, que romperam a linha gótica, que era uma frente de defesa dos alemães, um dos melhores exércitos do mundo, que tinha tomado a Europa inteira. Nós nos destacamos recebendo elogios dos americanos, e esse talvez foi o feito que deu segurança aos pracinhas que a partir dali foram avançando, rompendo a linha gótica. A queda de Monte Castelo, que era um ponto forte defendido, como eu disse, por um dos melhores exércitos do mundo. Sob a neve, e a gente não estava acostumado com a neve, né? Eu estou aí, um reencontro com o Coronel Nestor, que é o herói da tomada de Monte Castelo, e com o Capitão Dutra, que patrulhou a costa brasileira. Coronel Nestor vai completar 106 anos. Né? E um homem de 106 anos talvez seja o mais antigo do mundo a condecorar um general brasileiro. Ele condecorou com a medalha. Eles me deram essa medalha, Mascarenhas de Moraes, há uns 30 anos. E ele condecorou hoje o subcomandante de operações terrestres do Exército Brasileiro, o general de divisão Rosti, que lá estava com o comandante militar do Planalto, o general de divisão Dutra. Né? E os dois juntos puseram uma coroa de flores num monumento aos heróis de Monte Castelo. Por que eu estou contando isso para vocês? É que para vocês contarem para os filhos também, para os netos, para os bisnetos, que eles são livres por causa dessa gente que foi dar o seu sangue na Itália. Nós não estamos no Terceiro Reich. Nós não estamos num regime totalitário. As crianças inglesas depositam cartinhas e bilhetes no cemitério britânico lá da Normandia, dizendo: muito obrigado, nós somos livres na Inglaterra porque vocês defenderam a Inglaterra aqui no solo europeu. Muitos vão estranhar que eu estou dividindo a Inglaterra e a Europa, e os ingleses sentem isso, né? Eles se sentem separados da Europa pelo Canal da Mancha. E nós também atravessamos o Atlântico para combater uma ditadura, uma opressão nazi-fascista. Voltamos ao Brasil e derrubamos um ditador e pusemos uma democracia. É bom que os jovens pensem nisso, agradeçam a esses que ofereceram suas vidas. Isso é essencial. E no dia 27 de fevereiro, em 1933, vejam como a história se escreve e se reescreve. Nazistas puseram fogo no Reichstag, o parlamento alemão, e puseram a culpa nos comunistas. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos aos demais assuntos de hoje. Bom, eu estava falando de exército, eu vi hoje as diretrizes do novo comandante do exército, são 27 ou 29 diretrizes. Eu li todas, destacaria as diretrizes 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Reforçar a fronteira, principalmente amazônica, e a fronteira marítima do Atlântico Sul, em cooperação com
a Marinha e a Força Aérea. Reforçar a fronteira, reforçar os pelotões de fronteira, isso significa soberania, a guarda da soberania. Por coincidência, eu estou falando nisso na hora que vem um enviado do presidente Biden aqui interessado a nos impor princípios sobre proteção da Amazônia. E tinha lá também algo que me chamou a atenção, redução do efetivo do Exército até 2029 em 6,1%. Parece que eu estou ouvindo tempos do general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército no governo Sarney, que queria uma força, e ele falava muito em exemplo israelense, uma força muito profissional que podia ser menor, mas com presença muito ágil para defender os lugares assim mais sensíveis do país. Eu acho que hoje a grande sensibilidade está na Amazônia Verde e na Amazônia Azul. Isso é essencial para a nossa soberania, né? A propósito, saíram dados outro dia de desmatamento recorde para o mês de fevereiro na Amazônia. Primeiro lugar no Mato Grosso, depois no Pará, depois no Amazonas, depois em Rondônia, Roraima e Maranhão. Acho que foram 208,7 quilômetros quadrados de desmatamento. Bom, gente, ministro das Comunicações de novo. Ministro das Comunicações é aquele, vocês já leram notícia a respeito, quando ele era deputado, pegou verba do orçamento para asfaltar lá em Vitorino Freire, onde a irmã dele é prefeita, a estrada que dá acesso às fazendas da família. Inclusive o Aras, que ele é dedicado aí a cavalos de raça. E agora o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo, descobre que no dia 26 de janeiro, ele, como ministro das Comunicações, pegou um jatinho da Força Aérea Brasileira para ir a São Paulo. Aí ele passou rapidamente na Telebrás, na Claro e no escritório da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, né? E depois foi lá para Boituva para pegar leilões, o Oscar brasileiro do quarto de milha. Inclusive inaugurou uma praça que tem o nome do cavalo do sócio dele. E recebeu diárias para isso, segundo o Estadão. O Juscelino Filho, ou Juscelino Rezende Filho. Pois é, aconteceu que parece que o governo fingiu que não viu nada quando saiu a história do asfalto da estrada, agora tem mais uma. O nome disso é patrimonialismo. As pessoas que se adonam do bem de todos, que é o Estado brasileiro, e que deve estar e só existe a serviço do povo brasileiro, e não a serviço de partidos políticos, nem de políticos. Aí aconteceu de novo. Bom, vamos em frente. Notícia triste para muita gente. Ontem eu mencionei aqui a entrevista do ministro Flávio Dino, mostrando que vai ser difícil as pessoas saírem da prisão. Agora a Procuradoria-Geral da República, naquela procuradoria especial aí, já denunciou mais 80. Já são 912 os denunciados, principalmente por incitação ao golpe e associação criminosa, né? As pessoas perguntam, bom, incitou, mas ninguém fez. As Forças Armadas não aceitaram. Foram incitadas, mas não aceitaram. Como é que funciona isso? Dá mais de 3 anos de prisão. 36
com penas mais graves, porque teriam usado de violência, né? Podem pegar pena superior ao que se tivessem matado alguém. E as pessoas me perguntam, poxa, mas peraí, denunciou para o Supremo, que já é a instância máxima, a instância suprema, a instância final, por que não denunciou na primeira instância da Justiça Federal? Já que é um crime federal, porque envolve invasão de palácios da União, né? Não sei. Não sei a resposta, perguntem para um jurista. Um jurista haverá de saber a resposta. A Procuradoria-Geral da República, e esse é o lado para dar uma certa tranquilidade às famílias dessas pessoas, em geral famílias distantes do Pará, Mato Grosso, parte norte do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, né? 202 prisões, a Procuradoria-Geral recomendou que já podem ser relaxadas, né? Mas que teriam que ser mantidas 58 prisões. Aí, para quem usa jatinho e diária por conta do contribuinte, a visão é outra, né? Bom, vamos falar um pouquinho do dinheiro de vocês. Vai aumentar mesmo a gasolina e o álcool. Parece que a alíquota vai baixar um pouquinho no PIS/COFINS. Baixa mais para um e menos para outro. A gasolina parece que vai ser acrescentada aí de uns 50 centavos. E o álcool de 6 a 10 centavos. Mesmo assim, nós todos que abastecemos nossos carros vamos pagar quase 29 bilhões de reais a mais no preço do combustível. Imposto de renda, dia 15 de março, já vem as declarações para a gente preencher. E eu vi que foi promessa de campanha a isenção para quem ganhasse até 5 mil. Cai para metade a promessa. Quem fizer a declaração, a isenção é de 2.112 e no simplificado 2.640. Aí ganhou 2 salários mínimos, ganhou menos de 2 salários mínimos e está pagando imposto de renda. E tem uma coisa, né? Eu vi essa comparação bem inteligente aquilo que se chama de conta de padeiro, né? Sujeito que ganha 20 mil, o diretor ganha 20 mil e o servente ganha 2 mil. Né? Os dois fazem compras de 500 reais. Os dois pagam o mesmo imposto, que significa percentualmente ao rendimento de cada um, né? Uma tremenda disparidade. Eu sempre aprendi, desde que comecei meu curso de contabilidade, né? E meu avô, que era contador, me dizia muito isso, que imposto de renda é o imposto mais justo, que quem ganha mais, paga mais. Só que os outros impostos cobram igual de todo mundo. Quem ganha pouco e de quem ganha muito. De Brasília, Alexandre Garcia.